via WhatsApp, nos avise caso tenha alguma interferência para a gente poder corrigir o curso. Isso aí. Então vamos lá. Estávamos falando da diferença do relacionamento anímico e do relacionamento espiritual, e como esses dois tipos de relacionamento podem destruir um casamento, a relação de pais e filhos e a relação entre irmãos. O alvo de Deus, é óbvio, é que nós tenhamos um relacionamento espiritual uns com os outros, que nós possamos edificar uns aos outros, sujeitar uns aos outros, amar uns aos outros. E o relacionamento anímico, ele acaba usando o outro para algum tipo de validação, para um tipo de compensação ou lucro na situação. Então nós vamos abordar isso com mais clareza. A primeira palavra que nós queremos ler é em 1 Timóteo 2,8. Lê para nós aí, Danilão. 1 Timóteo 2,8 diz assim... Deixa eu voltar aqui que eu estava imergindo em uma palavra ali muito bacana. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Animosidade é o eixo da operação da alma humana. Ela vai pelo ânimo. Um ser humano que não anda pela cruz de Cristo, ele vai andar de acordo com o seu ânimo, de acordo com a sua disposição. Se ele está bem, ele trata todo mundo bem. Se ele está mal, ele trata as pessoas mal. Isso é uma vida por animosidade. O mercado chama isso de falta de inteligência emocional. Não deixa de ser. Mas o fato é que isso também é pecado. Isso fere o princípio de Deus. Para me entender o combate, a necessidade do combate, do exercício contra essa realidade, eu preciso ler João 3,16, a fim de que eu entenda o que é amor. Lá diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, qual a importância desse texto? É de nos mostrar o que Deus pensa que é amor. Na opinião de Deus, o que é amar alguém? Na opinião de Deus, amar alguém implica em eu perder aquilo que eu tenho de mais precioso. Então o mundo diz por aí, mas ninguém pode definir o que é amor. Conversa fiada. Deus inventou o conceito. Antes da fundação do mundo, diz a palavra em Efésios, ele entregou o que ele tinha de mais importante, a própria vida dele, o Filho unigênito, a fim de que se eu e você crescêssemos, nós não morrêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Então quando você considera sobre essa perspectiva, fica bem claro o que é amor. Amor não é um sentimento legal que eu nutro em relação à pessoa e que vai me trazer uma compensação. E é justamente entender amor dessa forma que tem acabado com casamentos, que tem acabado, destruído a relação entre pais e filhos, que destrói a relação entre irmãos. Deus deseja restaurar, na medida da mente dele, aquilo que nós temos como conceito. Que é então, Eric, um relacionamento anímico? É o relacionamento onde o outro vira suprimento para mim, o outro vira alimento para mim, realização para mim, atendimento para mim, e ao invés de eu dar a minha vida por ele. Então, quando eu dou a minha vida pelo meu irmão, eu estou tendo um relacionamento espiritual. Quando eu uso o meu irmão para manutencionar a minha vida, eu estou tendo um relacionamento anímico. Quando eu uso o meu cônjuge para me suprir, para alimentar e suprir a minha vida, eu estou tendo um relacionamento anímico. Quando eu ofereço a minha vida em suprimento e vida ao meu irmão, então eu estou tendo um relacionamento espiritual. Então quando eu cobro os meus filhos que me amem, animosidade. É um relacionamento anímico. Quando eu cobro o meu cônjuge de me amar, de me dar atenção, animosidade. Quando eu cobro dos meus irmãos que me supram, que atendam às minhas expectativas, animosidade. Então, o relacionamento anímico é um relacionamento sem vitamina. Sem vitamina. Sem durabilidade. Ele não se sustenta. E sabe qual é o problema do relacionamento anímico? Ele visa encontrar no outro, nas pessoas, o seu suprimento, a sua vida. Isso é um sinônimo de que para essa pessoa, o Senhor ainda não é pastor. Porque Salmo 23 nos diz que o Senhor é o meu pastor e por isso eu não sinto mais falta de nada. A única pessoa capaz de amar como Deus amou, de amar oferecendo-se a si mesmo pelo próximo, é aquela pessoa que recebeu de Deus a revelação de que Ele é o meu pastor. Agora eu já não sinto falta de nada. Eu não tenho mais necessidade de validação, de suprimento humano por causa dessa relação com Deus.
Por isso, eu posso oferecer a minha vida pelo meu cônjuge, eu posso oferecer a minha vida pelos meus filhos, pelos meus pais, eu posso oferecer a minha vida pelos meus irmãos. É um relacionamento, então, mano, onde o eixo está baseado em uma estrutura emocional. Exatamente. Você o anímico Você já viu alguém que trabalha com as emoções se dar bem em algum sentido? Durante um tempo pode até ser, mas logo a máscara cai, né? Porque à medida que você decepcionar um anímico, o que vai acontecer? Ele se volta contra você. Você perdeu um amigo, você ganha um inimigo. Algum de vocês aí do Instagram, algum de vocês do YouTube que vão nos assistir posteriormente, vocês têm algum relacionamento nesse sentido? Ou já tiveram relacionamentos onde as pessoas, a hora que você precisou conferir, a hora que você precisou ser um pouco mais duro, ou até mesmo colocar uma verdade nesse relacionamento, e a pessoa se afastou de você, você adquiriu um inimigo, um algoz? Vocês têm esse tipo de relacionamento? Às vezes relacionamentos que pareciam ser um grande amor se tornam um completo ódio. Esse é o fruto de um relacionamento anímico. Caraca, velho. Então um casamento e qualquer relacionamento só pode dar certo se tiver uma estrutura chamada filtro Cristo. Exatamente. A única pessoa que entende sobre o assunto chama-se Cristo, Deus. Se você não amar como Ele disse que precisa ser amar, o resultado não vai ser bom. Então, mano, recite por favor de novo aquele texto de Coríntios que você falou agora há pouco. Ninguém mais eu conheço segundo a carne. 2 Coríntios 5,16. A ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se a Cristo antes conhecemos segundo a carne, agora já não conhecemos assim. É possível alguém ter um relacionamento anímico com Deus? Não. Sim. Uma pessoa com Deus, sim. Com Deus, sim. Eu posso ter uma expectativa. Toda pessoa que tenta usar Deus para ser abençoado, tenta usar Deus para ser suprido, ele está buscando a si mesmo. E o amor, ele só se concretiza, ele só se amadurece quando eu ofereço a minha vida. O que é pôr a minha vida no altar? Como muitos cânticos, muitas pregações ensinam. É oferecer a minha vida ao Senhor. Isso na prática acontece quando eu ofereço ao meu irmão, ao meu cônjuge, aos meus filhos, aos meus pais. Ao oferecer a minha vida por pessoas, eu estou oferecendo ela ao Senhor. A maturidade nos leva a essa prática de vida. Assim como a meninice, a imaturidade, a infantilização da alma, me leva a exigir da pessoa. Pensa bem, quem é a pessoa que mais recebe serviços dentro de uma casa? O neném de 6 meses ou o pai? Com certeza. Esse é o conceito de maturidade. A maturidade está intimamente ligada enquanto menos eu exijo e mais me ofereço. Sabe por quê? Porque Jesus, amados, é o varão perfeito. Jesus é a expressão exata do Pai, segundo o livro de Colossenses. Ele é a entrega viva. O conceito de amor de entrega vem dele. Então, nenhum amor vai permanecer na sua vida se não for sob a perspectiva daquilo que ele diz que é amor. Mano, esse relacionamento, esse eixo, Eric, Vamos lá. Esse relacionamento, esse eixo, eu me veio uma palavra aqui, se não tiver no contexto, você pode me corrigir aqui, tá? Mas Jesus falou assim, sede santo, porque eu sou santo. Esse é o ambiente? Esse é o ambiente. Esse é o ambiente. Ser santo como ele é santo. Amar como ele amou. Se entregar como ele se entregou. Vamos ler João 15, 13? Eu estava vendo um texto aqui só para você, de 1 Pedro 14, 15 e 16, que traz esse contexto para ser de santo porque eu sou santo. E ele está falando, como os filhos da obediência, não vos amoldeis a paixões que tinhas anteriormente. Olha aí o relacionamento anímico. Na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Aqui está indo embora a animosidade. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. É isso aí. Caramba, qual que é o texto que você quer que eu veja? João 15, 13. Nós estamos vivendo um momento agora onde vai se ouvir muito a seguinte frase: o maior amor do mundo é o amor de mãe. Isso é verdade?
Será que essa talvez seja uma verdade social, mas essa é uma verdade bíblica? Não, óbvio que não. A palavra de Deus, ela fala algo sobre o amor. Ela diz assim: não há maior amor do que esse, João 15:13, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Notem isso, irmãos. Não há maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Segundo Jesus, que entende um pouco de amor, o maior amor é quando um amigo oferece sua vida pelo outro. Quando ele topa perder aquilo que ele é para resgatar, para salvar o seu amigo. Contrapartida, 1 João 3,16 também nos diz que nisso conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Bom, a forma como Deus se relaciona comigo é uma forma espiritual, ninguém tem dúvida disso. E a forma como Ele criou e manutenciona o relacionamento é se dando por mim, na pessoa de Cristo Jesus. Então isso define o que é um relacionamento espiritual. Assim como nós definimos o que é um relacionamento anímico. Nós queremos indicar 2 livros que falam sobre esses 2 tipos de relacionamento. O primeiro deles é o livro Vida em Comunhão, de Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, viveu na época da Segunda Guerra Mundial. Vale a pena esse livro, nós vamos colocar nos stories e na descrição dos vídeos aqui. O segundo livro é da Rede Os Nós, o livro que eu escrevi, que aborda um pouco sobre isso também. Se você puder ler os 2, você vai notar que no meu livro existe uma influência muito forte da fala e da construção do raciocínio do Bonhoeffer, porque esse livro, Vida em Comunhão, impactou muito a nossa vida como igreja. Então eu vou ler um pedacinho aqui do Vida em Comunhão para vocês. A comunhão cristã é um presente de Deus, ao qual não temos direito. Somente Deus sabe em que situação se encontra a nossa comunhão. O que parece fraco e pequeno para nós, pode ser maravilhoso para Deus. Assim como o cristão não deve ficar constantemente medindo o pulso de sua vida espiritual, ele não deve ficar alimentando expectativas com respeito à comunhão cristã, porque ela foi presenteada por Deus. Outro importante, fraternidade, comunhão cristã, não é um ideal que nós devemos realizar. É uma realidade espiritual criada por Deus em Cristo, da qual somos permitidos tomar parte. Se você não tem a fé desse contexto, você não vai conseguir viver a comunhão. A comunhão cristã, a comunhão espiritual, o relacionamento espiritual, ela se baseia unicamente em Cristo Jesus. O filtro. Ele é o filtro. A comunhão cristã, o relacionamento cristão, ele não permite que ninguém chegue diretamente a mim. E eu não pretendo chegar diretamente a ninguém. Todo mundo que se relacionar comigo ou com quem eu me relacionar passará por Cristo. Essa é a realidade espiritual. Ela não é psíquica. E nisso que ela se distingue fundamentalmente de outras comunhões. Pensa comigo. O fundamento de toda realidade espiritual é a palavra de Deus revelada em Cristo Jesus. O fundamento da realidade emocional, anímica, são a quantidade de estímulos e anseios que se tem. Por exemplo, quando é que eu me sinto motivado a me relacionar com alguém? Quando essa pessoa produz para mim uma sensação boa. Isso é animosidade. No momento que essa pessoa produz uma sensação ruim, o que é perfeitamente normal em qualquer relacionamento, e vai acontecer? Vai acontecer, aí eu não quero mais ter o relacionamento. Isso é o relacionamento anímico. O relacionamento espiritual, ele não varia a profundidade ou comprometimento, independente das sensações que me são geradas. Vão haver sensações ruins. A estrutura do relacionamento anímico é aquilo que a gente falou, está baseado em um relacionamento sentimental, um relacionamento romântico, um relacionamento baseado em sentimentos que me fazem bem. E o relacionamento espiritual está baseado em uma única pessoa, Cristo, na pessoa de Jesus. E é por causa do compromisso com Ele que eu mantenho o meu compromisso com o meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais e com meus irmãos.
O fundamento da comunhão espiritual é a verdade. Qual verdade, Eric? Conversa fiada, para de pós-modernidade. É a verdade, estou falando da palavra eterna de Deus. O fundamento da comunhão espiritual é a verdade. Eu não acredito mais naquilo que eu sinto acerca do outro, mas no que eu vejo na verdade. Um exemplo claro. A palavra de Deus diz que a minha esposa deve ser amada como Cristo amou a igreja e que eu devo lavar ela pela lavagem de água pela palavra. Tudo que eu faço que não seja isso com minha esposa é relacionamento anímico. Eric, mas minha mulher é uma bruaca que fica brigando comigo, você não conhece ela, se soubesse a jararaca que eu tenho dentro de casa, você não falava um negócio desse. Conversa fiada, isso é animosidade. É um relacionamento sem vitamina. Nós fomos chamados para ver como Deus vê, para ver pela fé. Ou seja, ver pela fé não é eu ficar tendo positivismo, é eu ver de acordo com o que a palavra de Deus diz que é. O fundamento da comunhão anímica já é o desejo pelo outro, o desejo de ser suprido, o desejo de ser atendido e não de me oferecer. A essência da comunhão espiritual é a luz, porque Deus é luz. Então não tem coisinha escondida, não tem uma vida paralela. Mas a essência da comunhão emocional, anímica, é as trevas. Eu escondo a minha verdadeira intenção para conseguir tirar do outro aquilo que eu desejo. A gente estava falando antes um pouquinho de começar aqui, até a gente começou a gravar, né, Eric? Relacionamento anímico, vamos botar base científica, né? Anemia, aquela doença chamada anemia que desenvolve uma hepatite e acaba até matando. Porque começa a dar falha nos órgãos, né, no funcionamento dos órgãos. Um relacionamento onde eu busco ser nutrido, suprido e na moral, não tem como ser suprido em relacionamento algum, o qual não esteja baseado em um eixo forte, um eixo sólido. E o único eixo sólido e forte que baseia e que sustenta qualquer relacionamento se chama rocha, Cristo. Então eu estou buscando vitamina, estou buscando força num relacionamento que não vai me suprir. É isso mesmo. O que isso vai acontecer? Esses relacionamentos vão rachar. Mano, aí a gente ouve muito por aí, a pessoa fala assim, cara, eu quero me divorciar porque não deu certo. Essa pessoa está comunicando assim, Deus errou comigo. Deus falhou. Porque ao invés de ele me dar a mulher que eu queria, ele me deu uma bruaca. Quando eu tinha um relacionamento com os meus filhos, quando eles eram pequenos, eles faziam tudo o que eu queria. Agora eles já não fazem mais o que eu quero. O Eric era meu amigão. Mas quando eu precisei do Eric, o Eric estava viajando, não pôde me atender. Que relacionamento é esse? Relacionamento anímico. Eu uso o outro para me suprir. Eu não ofereço minha vida por ele. Agora, um relacionamento, mano, onde eu abro mão do meu tempo, do meu dinheiro, das minhas coisas, onde eu abro mão de tudo quanto eu tenho para salvar, para servir o outro. Que relacionamento é esse? Sem heroísmo e sem esperar nada em troca. Sem exigir nada em troca. Sem romantismo. Esse é o relacionamento espiritual. Comunhão cristã é isso. Comunhão espiritual, amados, é a comunhão das pessoas que foram chamadas por Cristo. Não é que elas aceitaram Jesus. Não é que elas escolheram o Evangelho. Elas foram chamadas por Cristo. A comunhão anímica, emocional, é a comunhão das almas religiosas que se orgulham de serem como são. A comunhão espiritual, o que vive, é o radiante amor. Eu padeço em serviço fraternal ao meu irmão. É o ágape. Na comunhão emocional, anímica, o que arde é um amor obscuro, um impulso ímpio piedoso. É o desejo de usar o outro para eu me sentir bem. Na comunhão espiritual, existe o serviço fraternal, ordenado. Na comunhão carnal, na comunhão anímica, tem o desejo desordenado por prazer. E eu vou usar quem tiver que usar para ter prazer. Autossuprimento, né? Autossuprimento. Na reunião espiritual, existe a submissão humilde uns aos outros, como a palavra de Deus diz que tem que ser. Mas na comunhão carnal, na comunhão anímica, existe uma submissão humilde, porém orgulhosa. Ou seja, eu me submeto somente aos que são maiores do que eu para que eu ganhe elogios. Porque o que eu viso, no final das contas, é poder dominar alguém também.
Na comunhão espiritual reina somente a palavra de Deus. Na comunhão anímica, além da palavra, tem também uma pessoa cheia de poderes, cheia de opiniões, cheia de complementos, entendeu? Ela tem experiências, capacidades quase mágicas para convencer o outro a fazer o que ele quer. Sabe aquele relacionamento que você tem com a pessoa, aonde você vem contar um feito ou qualquer coisa e a pessoa sempre tem um feito melhor que o seu? Uhum. E fica naquela disputa de quem é o melhor, quem é o maior, né? Quem chutou mais, quem fez mais. E o cara conta uma, não, mas aquela vez, vocês já notaram? Um relacionamento onde muitas vezes isso parece uma brincadeira, parece um tom amistoso, mas na verdade você já notou que nenhum quer perder? Mesmo sempre naquela vantagem, conversa, naquela conversa amistosa, mas eu não quero sair. Assim, o Eric teve um feito maior do que o meu, cara. Como assim? E se eu saio com esse sentimento de que o Eric foi maior ou melhor do que eu tenho um problema também. Que na moral, o relacionamento espiritual, eu quero que ele sempre esteja melhor do que eu. E eu topo ser o meio pelo qual ele vai crescer mais do que eu. Esse é o relacionamento espiritual. Outra coisa, o relacionamento espiritual, manos, todo poder, honra e domínio são entregues na mão do Espírito Santo. No relacionamento anímico, alguém vai mandar. Alguém vai usar de poder, de influência pessoal para poder se impor sobre os outros. Eric, pegando esse gancho, eu lembro que a gente conversou há pouco tempo, a gente estava meditando e nós falamos de um assunto sobre o que é ser junta. E você falou algo para mim muito interessante e eu recebi da parte do Senhor que aquilo foi muito, muito interessante mesmo, aquilo tocou profundamente na minha mente nesse entendimento. Quando o apóstolo Paulo fala sobre juntas e ligamentos, ele está falando do corpo de Cristo, ele está usando a expressão do corpo para explicar esse assunto de andar junto, de ter comunhão. Mas para que serve a junta no corpo? Qual que é o serviço dessa junta que liga o braço ao antebraço? A Bíblia fala sobre juntas e sobre ligamentos, né? A função da junta é evitar o atrito, o desgaste de um osso com o outro. Ali tem cartilagem, lubrificação suficientes para gerar saúde no funcionamento do corpo. Porque se um osso bater no outro, vai dar atrito, vai dar sangramento, vai dar inflamação, dor. E o ligamento é o que mantém os ossos aconjuntados. Esse é o relacionamento espiritual, baseado em algo firme, sólido e forte. Agora imagina se você vive um relacionamento onde a sua junta não é essa junta lubrificada, não é essa junta sólida, saudável. Imagine um relacionamento que não tem ligaduras, ou as ligaduras estão rompidas. O que vai acontecer, mano? Eu posso contar um testemunho pessoal? Por favor. Logo depois que eu converti, eu entrei numa atividade cristã muito forte. Ajudando todo mundo, era mudança. Na verdade, eu enchi a minha agenda de coisas. E um dia o Senhor falou comigo sobre isso, porque eu olhei para trás, eu vi muita atividade no meio dos irmãos, cooperando com muita gente, com serviços braçais, na grande maioria das vezes, e isso tirava um tempo da minha casa. Quando eu olhei para trás, eu vi minha esposa e meus filhos totalmente abandonados. E o Senhor falou comigo que o propósito estava errado. Eu voltei para dentro de casa, com muita humilhação, eu fui até esses irmãos que eu tinha atado compromisso, pedi para que me liberassem, e todos amorosos, todos santos me liberaram dos compromissos, e eu me voltei para cuidar da minha casa, cuidar da minha esposa e cuidar dos meus filhos. Em determinado tempo, eu olhei isso e falei, cara, não está dando certo, porque a minha esposa não está me correspondendo. Eu estou fazendo tudo, eu estou limpando até a casa para ela, eu estou fazendo o trabalho, eu estou fazendo, eu estou amando, eu estou cuidando, eu estou tratando ela igual uma princesa. E ela não corresponde, ela continua tendo as mesmas atitudes comigo. Está errado esse negócio. Aí, nesse tempo, eu fui orar ao Senhor, já brigando com ela e cobrando coisas dela, já destruindo de novo o relacionamento. E o Senhor falou comigo, naquele dia, o Senhor falou comigo sobre eu desistir do meu amor por ela. Aquilo foi muito forte, Eric, porque o Senhor falou, desiste desse amor por ela, porque o teu amor não serve.
E eu fiquei desesperado, eu falei, como assim? Eu tenho que deixar de amar ela, eu tenho que largar dela. O Senhor falou, não, deixa eu amar ela, através da sua vida. Sai fora. Deixa que eu ame ela daqui por diante. E você vai apenas estar lá. Aí eu fiquei mais perdido ainda, mano, porque eu falei, como que faz um negócio desse? Sem prática, sem essa dinâmica do relacionamento, sem esforço meu. Como que eu vou fazer para amar ela? E na moral, mano, o Senhor está me ensinando até hoje. Glória a Jesus. O Senhor continua me falando sobre isso. Porque muitas vezes ainda eu ultrapasso esse limite e acabo machucando a minha esposa, porque é um amor romântico, um amor que não coopera, um amor que não edifica. Mas eu tenho aprendido no Senhor a abrir mão do meu amor sentimental, para que o Senhor possa amar a minha esposa, para que o filtro entre em ação. Amém. E para que isso salve a minha esposa, salve os meus filhos, salve os meus relacionamentos com os meus irmãos também. Aqui só tem uma forma disso acontecer. Sabe qual é, Eric? É quando eu desisto do governo. Amém. É quando eu entrego o governo do meu coração e da minha vida para o Senhor. Aí o Senhor começa a me mostrar esses pontos. Aí o Senhor Jesus começa a nos mostrar quão grande, qual é o tamanho do amor dele. Aí ele começa a nos mostrar porque ele é o caminho, a verdade. E porque que isso produz vida e vida em abundância. Eu tenho experimentado disso. Com muita alegria eu tenho experimentado disso. Glória a Jesus. E eu vou falar um negócio para vocês, para um homem orgulhoso e soberbo como eu, abandonar as práticas do amor sentimental é algo que destrói as estruturas. Mas o Senhor tem me fundamentado sobre a rocha Cristo. E isso para mim, eu não vou deixar de testemunhar, porque para mim foi muito marcante quando Amém. O Senhor falou, desiste. Eu desisti desse amor sentimental. É muito importante a gente perceber que nós somos incapazes de amar. A gente acha que existe o amor de Deus e o nosso amor. Isso é conversa fiada. Não tem como. Eu sou incapaz de oferecer a minha vida por qualquer pessoa. A única hipótese das pessoas serem amadas é se eu me esvaziar de mim mesmo e Deus, através de mim, amar as pessoas. Amém. Na página 84 do livro da Rede Os Nós, foi escrito o seguinte: o relacionamento natural gira em torno dos benefícios, relacionamento carnal, anímico, gira em torno dos benefícios das sensações prazerosas que são geradas em mim pelo outro. O relacionamento espiritual, ele gira em torno exclusivamente da palavra de Deus, da minha morte, que produz vida no outro. Então nós vamos fazer alguns paralelos que estão lá na página agora 85 do livro da Rede Os Nós. O relacionamento espiritual, ele vive em torno da verdade bíblica. Ele promove leveza através do exercício incansável da verdade e da misericórdia. Já o relacionamento anímico, ou natural, ele vive em torno de um ideal comunitário ou social a ser alcançado. E aí, se meu irmão não atende o ideal, segundo o meu crivo, a minha crítica, ele é rechaçado, ele é reprovado, eu desisto dele. São duas coisas que andam totalmente em conflito, né? A verdade e o ideal. As duas coisas não tem como andar no mesmo... O ideal, pelo que o nome mesmo diz, pressupõe-se algo que não existe. Uma ideia. Algo que não é real, é só uma ideia, geralmente impraticável. E a verdade é real. Ela é praticável. Ela transformou a minha, a sua vida. Ela nos devastou. O relacionamento espiritual arde em fazer a vontade de Deus na vida do meu irmão. E isso faz com que eu me apresente como oferta voluntária em favor dele. Já o relacionamento carnal, anímico, arde em desejo pelo que o outro pode me oferecer. E eu sou uma pessoa carente, precisando de alguma coisa. Legal. O relacionamento espiritual, ele não admite nenhum vínculo que tente passar por fora de Cristo e de sua palavra. Já o relacionamento anímico, carnal, ele pretende vir direto ao outro. Não quer que nada impeça ele. Ele é apaixonado, determinado, entendeu? Ele não admite interrupções. É baseado em desejos e vontades da carne. Exatamente. O relacionamento espiritual, quando contrariado, encontra o seu real propósito, devolvendo o bem eterno de Deus. Então, no relacionamento espiritual, quando o meu irmão a quem eu amo estou oferecendo minha vida me devolve o mal, eu encontrei o verdadeiro propósito do amor.
e eu continuo produzindo bem. Calma não, mas você não... É assim que se ama os inimigos. Calma não, mas você vai errar comigo? Com certeza. Eu vou errar com você? Com certeza. Mas e daí? O que vai acontecer? Nós vamos ter que nos separar e andar afastado, né? Na verdade, a gente vai andar mais junto ainda. Isso fortalece. Quando é espiritual, fortalece o relacionamento. Fortalece. É isso mesmo, cara. Já o relacionamento carnal, quando contrariado, vira sentimentos maus, semelhantes ao ódio ou ao próprio ódio. É que o relacionamento espiritual, quando eu sou contrariado, quando tu erra comigo, ele gera mais amor. Ele gera mais amor. Porque ele encontrou propósito. Misericórdia, compaixão, longanimidade, os frutos do Espírito. Martim Lutero disse em um livro dele assim, que não é óbvio que os cristãos vivam entre os seus iguais. Não é na comunidade amorosa dos cristãos que o cristão encontra o seu verdadeiro propósito. É fácil amor. Mas ao ser afetado e destruído pelos seus inimigos, o cristão então entendeu qual foi o seu chamado. E aí ele termina falando assim: ó blasfemadores da cruz de Cristo, se Cristo se comportasse como vocês, desejando conviver somente com os que vos fazem bem, quem teria sido salvo? O relacionamento espiritual recomenda ao outro somente a Cristo. E ele não se permite interferir na relação do outro com Cristo. O relacionamento carnal não. Ele quer ser mediador. Ele fica se recomendando a si mesmo. Ele fica falando de si mesmo. No relacionamento espiritual, um se oferece a Deus pelo outro. E eles se dão em serviço e amizade, sem hierarquia. No relacionamento carnal, não. Uma alma age sobre a outra alma. O forte vence o fraco. Um é conquistado, é dominado. Existe a soberania de um homem sobre o outro. Eu lembrei de uma palavra aqui, mano. Posso compartilhar? Por favor. Mateus 5,46. Diga aí. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudades somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém. É fácil. Um relacionamento onde eu só recebo, onde eu tenho conforto, é muito interessante. O Senhor não é que ele reprova, mas ele trouxe uma advertência em cima disso. É isso mesmo. Bom, o relacionamento espiritual é ordenado pela vontade e direção de Deus. Ele é intrépido, porém respeitoso e gentil. Eu respeito os limites e o tempo do outro. Em muitos aspectos, aí agora o relacionamento carnal, em muitos aspectos ele suplanta o relacionamento espiritual no que os outros podem ver, na intensidade, na intempestividade. Mas na verdade ele visa e acaba por destruir as duas partes. O relacionamento espiritual oferece-se a si mesmo como sacrifício em prol dos inimigos. No relacionamento carnal, anímico, a pessoa deseja a penalidade, o castigo sobre aqueles que são diferentes ou não aceitam o amor. No relacionamento espiritual, é inclusivo, mantém um respeito pelo outro sem aceitar a convivência com o erro. Já o relacionamento carnal, anímico, ele é partidarista, ele é sectário, ele é seletivo e ele sente ciúme do outro. Que é exclusividade. O relacionamento espiritual tudo suporta. O relacionamento carnal, anímico, não. Ele não suporta a rejeição e o não reconhecimento. O relacionamento espiritual deseja que entre mim e o meu próximo haja Cristo. E o próprio Cristo é o limite nessa relação. O relacionamento carnal, não. Ele quer uma comunhão direta. Ele não quer Cristo atrapalhando a relação. Ele quer poder exigir o que ele pensa do outro. E nesse eixo, mano, o relacionamento espiritual só pode produzir uma coisa entre o nosso relacionamento. Palavra de vida eterna. Exatamente. Não tem como ele produzir lodo ou coisas imprestáveis. Aliás, foi esse relacionamento que Cristo mantinha com os discípulos que fez Pedro observar de que ele tinha a palavra de vida eterna. E os outros 70 judeus que foram embora não conseguiram observar. Tinha um filtro no relacionamento. Eles não conseguiam ver a relação que Cristo mantinha com eles. Então eles não recebiam palavra de vida eterna. Era só uma questão ideal, doutrinária. Outra coisa que o Bonhoeffer coloca no Vida em Comunhão, que eu acho muito bom citar, é que no sentido disso tudo, existe também uma conversão anímica. Ela se manifesta com muitos sinais de uma conversão autêntica. No caso em que uma pessoa, uma comunidade inteira são abaladas profundamente e fascinadas
pelo abuso consciente ou inconsciente do excesso de poder de alguém. Opressão. No caso, uma alma agiu sobre a outra, dominou ele. Isso, mano, são desmandos, são desvios que me priva do amor segundo o conceito de Deus ao meu próximo. Porque o amor segundo o conceito de Deus vai me levar a perder a minha vida pelo meu irmão, mas nunca exigir algo em troca. A animosidade não. A animosidade vai cobrar dele a conta. Vai querer uma retribuição. Vai dizer que é uma via de mão dupla. E não é. Na relação espiritual, o que existe é verdade. Na anímica, o que existe é o ideal. A relação anímica, ela é criada e manutencionada por homens, por motivações. Eu tenho que estar sempre renovando o ânimo. Eu tenho sempre que estar, como diz o pessoal da modernidade, apimentando a relação para mantê-la viva. A relação espiritual não precisa disso. A relação espiritual, ela é retroalimentada pela quantidade de vezes que eu me ofereço ao outro. A relação espiritual, ela reconhece que ela só é possível através de Cristo. A relação carnal, ela se fundamenta no que eu posso usar do outro. Então, Cristo não passa por isso. A base da relação espiritual é eu me dar. A base da relação anímica é tirar algo do outro. O fruto da relação espiritual é Cristo formado em ambos. O fruto da relação anímica é o amor jactancioso. Eu acho que o meu amor é o melhor e maior amor do mundo. E eu exijo que as pessoas retribuam esse amor. Então quer dizer que se eu estou envolvido em relacionamento onde eu espero algo, algum lucro, esse negócio está errado? Está errado. Isso é animosidade. Então eu me aproximo do Eric, porque o Eric pode me trazer algum benefício. Qualquer tipo de benefício. Isso é um relacionamento? Geralmente, mano, quem tem esse tipo de relação são as pessoas que escolhem aqueles com quem quer se relacionar. É isso aí. Ou que não creem no relacionamento profundo, entranhados afetos e misericórdia. Aquele que crê que o relacionamento com profundo... Com certeza esse também não crê isso. Aquele que crê que o relacionamento profundo só acontece no ambiente de casa, no ambiente caseiro, esposa e filhos. É difícil ter esse relacionamento fora desse ambiente, é isso? Exatamente. E o relacionamento espiritual é quando eu não quero nada em troca. Eu quero que você cresça. É isso. Eu quero que Cristo cresça em você. E isso não tem a ver com um padrão de submissão mundana. Eu não posso concordar com quebra de princípio, é isso? É isso. Então eu preciso te confrontar quando você errar. Exatamente. É a vida natural. Isso é servir. Bom, vamos lá. O eixo do relacionamento espiritual é a palavra de Deus. Nada que não seja a palavra de Deus eu permito estar na minha relação com meus irmãos, com meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais. Já o relacionamento carnal, não. A base, o eixo do relacionamento carnal é a opinião. Você é obrigado a seguir aquilo que eu acho. E quando você não segue, eu fico frustrado. O desejo de ser suprido. A necessidade que eu tenho de ser atendido. É isso que é o eixo da relação carnal. Voltando ali, nesse ritmo, mano, mas eu vou dar um exemplo bem claro do relacionamento. Eu e o Eric nos relacionamos pela graça do Senhor Jesus, com o filtro Cristo. Eu vou trazer um exemplo de hoje, tá? Uhum. Agora eu posso falar que essas horas todo mundo já sabe lá, né? Mas a minha esposa está grávida. Graças a Deus nós vamos ter mais um filho. Jesus nos concedeu essa graça. E à tarde aí o Eric estava tomando um café e eu brinquei, falei, foi o Espírito Santo. O que você fez? Não brinca com esse negócio, não. Me corrigiu na hora, mano. Não se brinca com o Espírito Não Santo. se brinca com o Espírito Santo. E Jesus falou sobre isso. Não se brinca com isso, mano. E eu trouxe uma brincadeira. Eu tinha alguém interessado em dar a vida perto de mim. Porque se fosse uma pessoa que não estivesse interessada em dar a vida, tinha passado batido. Permitia, né? E teria a chance de eu fazer isso de novo. Para não chatear meu irmão, eu largo para lá. É coisa de brincadeira simples. Não tem nada de simples, mas é muito sério isso. Jesus nos alertou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Nós precisamos considerar isso. Danilo, mas você não blasfemou. Cara, tem a chance. Se tem a chance... Pega o hábito de brincar com ele, que rapidinho você vai fazer uma blasfêmia. Se tem a chance, a necessidade de correção, ela chegou na hora. Por quê? O nosso relacionamento tem um filtro, que é... a palavra de Deus, Cristo Jesus. Se você se excedeu por Cristo, graças a Deus.
É melhor exceder pelo Evangelho do que exceder pelo pecado. Amados, Filipenses 2. Vamos dar uma lida? Filipenses 2, do 1 ao 4, e do 5 ao 8 também, nós vamos ler do 1 até o 8 hoje, descreve uma relação espiritual na sua essência. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros. Vai, Manão. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero te fazer um convite muito sério hoje. Primeiro, você precisa lembrar que Deus habita com o quebrantado de coração e com o espírito contrito. Eu quero chamar você para pegar essa palavra de Filipenses do versículo 1 até o 8, Filipenses 2, do versículo 1 até o 8, e comparar com a relação que você mantém hoje com o seu cônjuge. Compara esse texto com a relação que você mantém com os seus filhos, com os seus pais. Compara esse texto com a relação que você mantém com os seus irmãos. Isso vai salvar o seu coração de estar criticando a igreja do Senhor, como se houvesse esse direito. Isso vai estar salvando você de estar enganado com o sentimento de uma conversão que não é verdadeira. Seguindo a metodologia usada pelo apóstolo João na primeira carta, na primeira epístola dele, ao invés de você entender que você tem que fazer essas coisas, você deve fazer assim: eu tenho isso em minha vida, porque se eu não tenho, não é uma comunhão espiritual que eu tenho, não é um relacionamento espiritual, é um relacionamento anímico. E o que isso demanda? Arrependimento, mudança de atitude. Eu começo então a praticar a entrega da minha vida pelo outro. Isso é um exercício, amados. Isso não é humano, isso não é terreno, isso é um exercício. Deus quer fazer essas coisas. Essa relação, mano, ela só acontece através de um arrependimento profundo. E olha só é possível ter esse relacionamento se eu tiver a ação do Espírito Santo de Deus habitando em mim. É isso mesmo. Não tem como uma pessoa que não entregou a sua vida completamente ao Senhor Jesus, uma pessoa que não entregou a sua vida completamente ao Evangelho de Jesus, viver essas coisas. Você pode até tentar ter um relacionamento de entrega, mas ele vai chegar no limite que você vai falar: pô, não está valendo a pena não. O negócio não está virando. Porque o desejo de suprimento ele não vai embora. O desejo de autossuprimento ele só vem com uma coisa, chamada cruz. Não tem como esse sentimento ir embora. E só tem como a cruz de Cristo operar em mim quando eu entrego totalmente a minha vida ao Senhor Jesus. É isso. E isso não quer... Olha só, vou repetir. Quando eu entrego a minha vida a Jesus. Não é quando eu aceito Jesus. Porque eu não sou digno de aceitar o Senhor. Ele é que nos aceita. E Ele é que purifica todo o nosso pecado. Ele é quem nos dá a remissão dos pecados. Ele é quem nos dá essa nova vida. Ele é esse filtro, queridos. Não se enganem. Se você acha que pode ter essa vida sem um profundo arrependimento, sem um batismo real, genuíno, sem morrer e nascer de novo, sem receber o Espírito Santo de Deus, não se engane.
não é possível viver esse relacionamento cheio de vigor, cheio de vitalidade, que se chama Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos leve pelo seu Espírito a essa realidade espiritual. Amém. Nós temos orado, nós temos buscado o Senhor. Eu acho que a gente nunca fez isso, mas hoje eu gostaria de orar por você que está ouvindo aí. Amém. Esse tempo. Senhor Jesus, nós colocamos em Tuas mãos a nossa vida e a vida daqueles que estão ouvindo essa gravação, essa live. Pedimos que pelo Teu poder o Senhor possa interferir nas nossas vidas. Abre os olhos do nosso entendimento, Senhor, de forma que a gente compreenda a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós sabemos que para isso, Pai, nós precisamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Amém. Eis-nos aqui, Senhor. Quero orar com essa pessoa que está nos ouvindo agora. Eis-nos aqui. Transforma as nossas relações em algo que agrada ao Seu santo nome. Por favor, Jesus. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos da Tua palavra, do Teu Evangelho. Tua palavra afirma que aquele que permanecer até o fim, amando, oferecendo-se a si mesmo, vai ser salvo. Nós queremos permanecer. Espírito Santo, faz essa obra completa em nós. Pedimos em nome do Filho Jesus. Amém. Queridos, às vezes as pessoas podem subjugar ou julgar que nós somos mestres em prática de tudo que nós falamos aqui. Eu queria deixar bem claro que nós somos homens, né, Eric, que vemos um alvo e nós estamos indo para esse alvo, que é Cristo Jesus. E o que nós estamos falando para vocês é: vamos junto. É isso mesmo. É um convite. Aqui não são dois homens PhD nesse troço, não, queridos. Aliás, pelo fato de estarmos falando, isso nos torna duplamente julgáveis. Nós precisamos dessa misericórdia de Jesus todos os dias. Toda manhã eu preciso converter o meu coração ao Senhor, queridos. Eu vejo um alvo que é Cristo. Eu estou indo para esse alvo. O Eric está no mesmo padrão. E, inclusive, nós dependemos também da oração de vocês, do coração de vocês conosco nisso, né, irmão? Em nome de Jesus. Um beijão. Deus abençoe a todos. Mais informações sobre isso aí, compre no site da Editora O Reino, está aqui na descrição do vídeo também. Isso mesmo. O livro da Rede Os Nós, lá nós falamos muito sobre isso aí. Que o Senhor te abençoe, que você possa ajudar a financiar essa verdade, a distribuição dessa verdade a todo o Brasil e até fora do Brasil. Deus te abençoe, um grande beijo, que o Senhor te encha de poder para que você viva a realidade do relacionamento espiritual com Ele e com seus irmãos. Amém. Amém. Obrigado, beijão.